Olá, rica noite para você. Seja bem-vindo nessa nova live. Hoje é sexta-feira, 27 de outubro. A última sexta de outubro. E outubro já tá acabando, mas muita mensagem aqui foi passada, porque eu tenho feito essas lives durante já algumas semanas, né? E outubro foi premiado com uma boa quantidade de lives, né? Em média tem feito 4 lives por semana. Isso faz com que o pessoal tenha sempre novidades, tenha sempre dúvidas, né? Queira que mais temas sejam trabalhados, né? E isso é bacana, porque daí eu tô também aberta, né, a todos que tiverem ideias para as novas lives, né? Sejam todos bem-vindos. A live de segunda-feira ela já está programada. Vai ser uma live especial com o portal Guia da Alma, tá? Mas vai ser aqui no meu canal, perdão, no meu Facebook, ok? Nara.Muller com 2 L's. Causas emocionais das baixas financeiras. Eu vou falar da conexão mente-corpo e finanças. Vou falar de 5 questões que não pode faltar nas finanças e as emoções por trás dessas 5 questões. Tá? E ainda vou falar dos 3 grandes pilares para a prosperidade não acontecer na vida. Então, quem for segunda-feira assistir às 8h30 no meu Facebook, Nara.Miller, exatamente aqui onde vocês estão agora, ok? Vocês vão ter essa live especial, tá? E ainda pode participar de um sorteio no atendimento de FT. Então tem que... eu já postei o link no meu Facebook. Olha esse link, diz assim, título Portal da Alma. Lá tem o nome da palestra, né, da live, que vai ser Causas Emocionais das Baixas Financeiras. E claro, sempre tem sequência de FT, e no final vai ter o sorteio na hora. Como é que funciona o sorteio? O sorteio funciona assim: você curte a página Guia da Alma, você, se já é meu amigo no Facebook, ok, se não é, se associa comigo no Facebook, e adiciona 3 pessoas, posta uma mensagem com 3 pessoas marcadas, aí você já está concorrendo desde agora, ok? Mas o resultado vai ser revelado no final da live dessa segunda-feira, 8h30 da noite, com toda essa informação poderosa, tá? Para começar a última segunda de outubro com tudo, ok? Causas emocionais das baixas financeiras. Então, uma rica noite pro pessoal que tá chegando aí, tá? A Sandra, rica noite, a Rosimara, a X, Graça, a Waltrud, Sandra, Bianca, Cláudia, Odair, Liane, Nilvio, Dara, Zeli, Rosinária, Mariângela. Sejam todos bem-vindos e uma rica noite a todos nessa live de hoje, sexta-feira. Vou falar do 5º chakra, né? E é um chakra responsável pela comunicação, mas a grande pergunta é o que a gente está comunicando, né? com essa central de intercâmbio com o mundo, dessa chave de poder, né? Porque, na verdade, os 7 chakras são 7 chaves de poder. Isso que eu nem mencionei o 8º chakra, que é o chakra do propósito de vida, mas esses no corpo, assim, né, que estão ligados diretamente ao mesmo sentido da coluna vertebral e eles têm um posicionamento no corpo, ok? São 7 os grandes chakras, e hoje eu vou falar do 5º. Para quem perdeu o 1º, 2º, 3º e 4º chakras, estão lá os replays no meu canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. Tem que passar lá, ou tá na playlist das lives do YouTube, ou você encontra direto nos vídeos mais recentes ali, tá? Na ordem cronológica. Então, cada um desses chakras é uma porta de intercâmbio, é um patamar de intercâmbio com tudo que a gente é e que o mundo pode ser e que a gente pode acessar, mas tem coisas que bloqueiam.
Quando nós chegamos no quinto chakra, nós estamos falando através dele, porque ele fica localizado na garganta, e ele é responsável por nós falarmos as nossas verdades, ok? Expressarmos as nossas verdades. E o decreto negativo que ele faz, esse decreto negativo que ele faz vários, ok? Mas tem um que é muito importante, eu vou falar de 2 hoje. Tem um que é muito importante que é, e aí eu tô falando decreto negativo, ou seja, o que deixa você travado e o que impede um bom intercâmbio, certo? Então lá vai o decreto negativo, tá? Um dos mais importantes do chakra laríngeo ou quinto chakra, que é, atenção, tchan, 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 expressar as verdades dos 4 primeiros chakras. E aí o que tem esse problema? Porque daí ele vai falar das feridas, vai falar dos traumas, e é a comunicação tanto externa quanto interna. Ok? Quem acha que é só quando a gente verbaliza a coisa, é que a gente está emitindo para o universo, tá muito enganado. Ok? Quando a gente verbaliza, bota emoção, fica mais intenso. Mas não significa que a gente não tá plantando a sementinha quando tá só pensando e dando atenção pro pensamento. Ok? Outro dia uma cliente me perguntou, Nara, por onde eu começo, né? Como é que eu faço para descobrir qual é a coisa mais, qual é a questão mais intensa para mim, né? Eu sempre falo pro pessoal trabalhar o chakra básico para começar tudo, mas se tiver dúvida, né? Ou se não estiver achando, hoje eu vou dar um exercício bem específico que ajuda a achar qual é o ponto Q para você, o ponto chave, né? O ponto mais intenso, através do uso do quinto chakra. Por que então, quando a gente faz EFT, muita gente pergunta, eu posso fazer só mentalmente EFT? Pode, mas você usando o seu quinto chakra, você está expressando e integrando um item indispensável na sua vida, que é o chakra laríngeo, né? E seu poder de interação, seu poder de expressão, tá? E esse decreto negativo da gente expressar o que não está bem, se a gente não aliar o uso da EFT, isso só reforça o processo, porque a repetição gera uma sensação, que gera uma vibração, que gera uma irradiação e que faz com que o universo retorne essa irradiação e depois a gente não sabe por que está chovendo canivete, tá? Então, a questão do quinto chakra, então, já falei da posição, tá? Falei da importância dele, ele expressa as verdades em nós, e quando ele está com um decreto negativo, um dos principais decretos negativos, é o primeiro que eu falei, que é expressar as feridas, o que não está bem nas outras centrais. Por um ponto de vista é bom, se você está fazendo EFT, você vai lá, essa questão realmente parece esquisita. Aí você anota, você vai ver os eventos relacionados, mas fique tranquilo que hoje no final da live eu vou dar um exercício bem específico para você detectar o que está pegando para você ter um melhor intercâmbio, né? Para quem? Porque outro dia uma moça contactou comigo e ela queria saber se eu trabalhava a EFT para melhorar a comunicação. É que ela tinha dificuldades em falar em público, tá? Então assim, a pessoa botou um bloqueio para não expressar a verdade. Por que será? Tem um monte de motivos, ok? E a gente vai ver isso, né, em seguida. Eu quero que vocês segurem mais um pouquinho, tá certo? A questão, existem outros tipos de decretos negativos no quinto chakra, existem, e um deles é a questão de, assim como o decreto negativo de falar as feridas,
tem o decreto negativo de nunca se expressar, nunca verbalizar, que aí você não é ouvido, não é visto. Claro que você acaba não sendo entendido, né? E por que que isso é um decreto negativo? Pode ser por dois motivos. Um dos motivos é que você se acha uma fraude. Ou seja, se as pessoas me conhecerem integralmente, isso vai fazer com que eu seja vista com todos os meus defeitos, coisas ainda pendentes por fazer, né? Falo uma coisa e ajo de outra maneira, né? Vai ver o meu passado, ok? Vai encontrar tudo que eu ainda não acertei, não consertei, que eu tô demorando para consertar, tudo nos julgamentos, ok? Tudo ao redor dos julgamentos, tá tudo aqui, ó. Esses julgamentos estão todos aqui nessa central, o quanto você julga a si mesmo, ok? No quarto chakra, eu falei sobre ele ontem, tá? E imagina se sentir uma fraude. Sentir algo assim que se as pessoas conhecessem você completamente... Tem aquela expressão, né? Se te conhecesse de verdade, não te comprava. Tá? Essa é uma expressão que eu conheço assim desde a infância, né? Quem te conhece não te compra. Que significa o quê? Que você não é aquilo que você aparenta. Que tem muito mais podridão aí por trás do que você tá deixando ser visto. Tá? E na verdade está todo mundo fazendo o que dá. Todo mundo sabe onde o Carlo aperta. Tá? E tá todo mundo, bem ou mal, tentando encontrar o seu caminho de retorno para o seu propósito de vida. O outro motivo que a pessoa vai fazer de tudo para não ser, né, para trabalhar esse decreto negativo de não falar, ok? De não se expressar, de nunca falar as suas próprias verdades, tá? É quando a pessoa teve muitas, ela foi muito ferida, tá? Ela foi ferida profundamente quando ela falou, e aí ela decreta isso para não ter ceticismo, para não ter críticas demais, para não ser taxado de alguma coisa que não quer ser taxado, tá? E esse tipo de trauma, o bacana é que a pessoa sente que não é seguro se expor, porque falar é uma exposição, porque quando você fala, você é ouvido em algum nível. Claro que a interpretação depende de cada um, não é? Mas você está pronunciando a sua voz no ambiente, você vai chamar atenção para você. E às vezes não é seguro, ok? Pelos eventos anteriores ser visto. Então, eu me lembro muito bem, eu pequena em sala de aula, quando tinha dúvidas, ou eu tentava esclarecer sozinha, ou então eu ia falar com a professora ou com um professor, no momento assim de troca de período, tá? Quando o professor estava ainda dentro da sala arrumando as coisas, o pessoal estava bem disperso, eu ia lá, conversava a meia voz com o professor ou com a professora, para não ter a exposição, não era seguro ser visto, dava um calor no peito, dava um tremor, dava uma coisa muito ruim, tá? E claro, quando tu tem pessoas muito críticas na tua família, tá? E tu não trabalha isso, tu não tem um bom trabalho de autoestima, né? Tu acredita em tudo aquilo que as pessoas estão dizendo, né? Você dá o poder do outro de deliberar o que é verdadeiro para você, tá? E aí nós falamos do terceiro chakra. Bota o outro em primeiro lugar, inclusive na sua fala, nas suas crenças, tá? Isso faz com que a pessoa não consiga, isso é um dos motivos que a pessoa não se comunica, não é seguro se comunicar, vem pedrada, né? Aí vem tempestade de pedra, chuva de pedra. Hoje aqui em Pelotas teve chuva de pedra, tá? Até chuva de granizo. Só para comentar a questão da tempestade de pedra, né? Que vai chover canivete aberto, tá? Então aí a pessoa prefere não se mostrar, ela prefere não falar, porque não é seguro falar, tá?
E essa questão de não é seguro falar tem a ver com esses traumas que eu comentei, então a importância de listar esses eventos e que a pessoa se sentiu escrachada, né? Que ela se sentiu detonada por ter falado. Tá? Aí podem surgir expressões assim, eu fui muito ingênua, né? Eu falei e levei um tirambaço na cabeça, né? Levei o cascudo forte lá. E pode ser um cascudo emocional, né? Não precisa ser exatamente uma violência física, em alguns casos em alguns casos não. Mas o que traumatiza mais intensamente são as palavras que ficam, né? Ou em alguns casos o ferimento do corpo vai embora, né? Ou não existe, mas existe aquela palavra que não foi digerida, que não foi compreendida. E aí, nesse decreto de não falar as verdades, você está brincando de manipular as palavras. Então você está mentindo, ok? Que é uma coisa que faz com que as pessoas não acreditem em você também. Então, quando a gente tem o quinto chakra e a gente quer saber se ele está bloqueado por um desses 2 decretos, é importante fazer o teste que a gente vai fazer daqui a pouco, o FT, daqui a 5 minutos, tá? Hoje a live eu prometo que vai ser rápida. As minhas lives têm durado 45 minutos. Quando eu vejo, já passou dos 45 minutos. Aí é uma tortura para quem tá assistindo. Tá louco para fazer uma outra coisa, né? Quem me perguntou se nós vamos ter mais lives sobre chakras? Sim, ainda tem o 6º, o 7º. E eu quero falar um pouquinho do 8º chakra, que é o chakra do propósito de vida. E eu quero fazer a integração entre eles, para você entender todo o ciclo, como é que fecha o ciclo dos 8 chakras, ok? Então, assim, quem tá achando que essa é a última live de chakras, a gente tá só no laríngeo, ainda tem o frontal, tem o coronário e o chakra que fica acima da cabeça, que é o 8º chakra, que é o chakra do propósito de vida. Tem gente que diz que tem 12 chakras, tem gente que diz que tem 24 principais chakras. O que eu posso dizer é que a minha experiência é com 8, ok? A minha experiência vai até 8. 2 mãozinhas com 4 dedos. Se tem mais chakras, eu ainda não estudei. Eu sei que existem mais chakras, mas eu não sei fazer ainda essa conexão e nem tenho experiência na conexão, como detectar a alteração deles no acesso à prosperidade. Então, aí vocês já ficam sabendo, vai ter mais lives. Lembre-se, segunda-feira não é live de chakras, segunda-feira é a live com o Portal da Alma. Vai ter a causas emocionais das baixas financeiras. Convide seus amigos, participe do sorteio, porque o sorteio é assim bem simples. Você curte o Portal da Alma, depois você se associa no meu Facebook e no Portal da Alma, lá na publicação do evento, você coloca o nome de 3 pessoas do Face que você acha que gostariam desta live. E aí você está automaticamente concorrendo ao sorteio que vai ser divulgado no final da live de segunda-feira, que começa às 8h30 da noite no meu Facebook, nara.muller com 2 L's, ok? Então, segunda não tem live de chakra, tem terça, tem quarta live de chakras e nós vamos até sexta, tá? Terça, quarta e sexta ainda tem live sobre chakras. Eu quero muito que vocês assistam essa live da segunda, porque nós vamos falar de baixas financeiras, né? Para quem acha que o problema das baixas financeiras é exterior, é uma crença limitante, mas eu vou falar de outras coisas mais importantes, tá? Eu vou falar principalmente de 5, na verdade são 5 coisas que a gente não pode deixar de levar em consideração quando a gente fala em baixas financeiras e as emoções por trás. Vou falar das 3 principais fontes geradoras de baixas financeiras e vou também falar da conexão corpo,
mente e finanças, que é uma coisa que eu ainda não fiz, ok? Então, segunda-feira tá programado já, 8h30 da noite, ok? Se quiser concorrer a um sorteio de um atendimento comigo, que tem a duração de 1 hora, você leva o áudio para você já curte os primeiros resultados, leva uma programação para fazer pós-atendimento, né? Que é assim que funciona o meu trabalho, com os atendimentos individuais, tá convidado a participar do sorteio, tá? Dentro dos moldes do portal Guia da Alma, ok? Então, aí a importância, tá, de participar dessa live de segunda, que é uma live especial. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante dessas informações. Claro que sempre muito regado com muita sequência de EFT. Então, nosso quinto chakra, o chakra da comunicação. O chakra onde a gente é percebido pelo mundo. Porque é com ele que a gente verbaliza as coisas, tá? É um chakra importantíssimo para quem quer interagir com o mundo, quer deixar a sua mensagem, seja em que nível, falado, arranjar novos clientes, tá? Se você trabalha com grupos, se você é professor, se você é terapeuta, se você quer ser palestrante ou quer melhorar numa palestra, quer ser o melhor palestrante, quer desenvolver aquele poder melhor de inspirar pessoas, essa é a central. Okay? Porque às vezes eu vejo grandes comunicadores, eles têm essa central tão bacana, né, que elas falam, elas não ensinam técnica nenhuma, mas só o que elas dizem por essa central é tão poderoso, é tão poderosa a energia que circula, que as pessoas começam a fazer coisas que mudam, transformam a vida delas. Porque era uma coisa que eu me perguntava bastante, como é que esses caras ficam dando só palestra motivacional, as pessoas saem fazendo, realizando, elas saem transformando as suas vidas, ok? Elas decidem, elas não só se motivam quando elas se mantêm no propósito, como assim? E é tudo ligado a essa central, a central laríngea, que quando ela está falando das feridas, quando ela está falando dos traumas, quando ela está projetando o que não está bem, ela está num decreto negativo de falar os problemas que os chakras, os 4 primeiros chakras têm. E aí, como é que na vibração dela, como é que nessa energia de intercâmbio vai sair uma coisa produtiva, né? Então, a importância de trabalhar esse quinto chakra. Quando as pessoas vão para a área de comunicação, seja palestrante ou não, seja professor ou não, ok? Tu tá lá no teu trabalho e tu precisa mostrar um relatório, tu tá com teus amigos e tu tá conversando com eles, né? Tu tá no teu momento de trabalho, no teu momento de lazer, convivendo com as suas parcerias, seus pares, essas verdades elas vão pular, ok? Dessas outras centrais. Se isso não for diretamente, não for direcionado de uma forma que possa ser curado, ok? Isso vai pular nas conversas, não tem como tu segurar o tempo inteiro o que não tá bem nos outros chakras. Tem uma hora que aquilo vai sair boca fora, ok? Então, a importância da gente trabalhar isso, ok? Eu já vi casais tendo esse tipo de problema. A moça segurou um monte as coisas que o rapaz cobrava, porque o rapaz era muito perfeccionista. E ela tentava acompanhar aquela tendência de perfeccionismo do namorado, que na época era noivo dela. Ela tentava acompanhar aquilo ali, mas ele era muito crítico. Ele até, posso dizer assim, que ele era homofóbico. Mas indiferente de ser homofóbico ou não, ele era muito crítico. Ele mesmo que ela fizesse super bem feito, ele dizia, não, mas tu pode mais, não, tu fez pouco. Ela ia lá, ele dava aula de ginástica, ela fazia ginástica, não, mas tem que fazer mais. Esse tempinho que tu fez aí não foi suficiente. Então ele era muito crítico,
E ela foi engolindo aqueles sapos. Ela foi trancando aqui, não foi falando as verdades. Enquanto essas verdades foram aparecendo, ela se segurou, ela se amarrou, ela se esforçou mais do que podia, né? Ela foi se ferindo para poder agradar este homem e não ferir este homem. Quer dizer, ela botou o homem em primeiro lugar, lá no terceiro chakra. E aí, o que aconteceu com ela? Teve um dia que ele falou uma besteira, assim, uma coisa pequena, assim, sobre ela. E ela estava tão sufocada, tão ruim, tão desconfortável lá no terceiro chakra, ela estava se sentindo tão abafada, tão para baixo, né? Tendo que sufocar todas as suas necessidades, se permitindo sufocar as necessidades para poder botar este homem em primeiro lugar, que quando ela falou muita porcaria. Ela disse tanta coisa errada deste homem. E ela não só falou, como ela berrou. Por que ela berrou? Porque ela teve que vencer a inércia do bloqueio que ela tinha posto aqui na garganta. Ok? Então aí ela gritou. E neste grito ela disse muita coisa para esse rapaz. Disse tudo que estava errado nele e que ele não tinha que ficar vendo o defeito dos outros. Porque ele viu um defeito no corpo dela e falou assim de uma forma meia escrachada, né? Que só ia mudar se fizesse uma plástica. E aquilo deixou ela furiosa, porque ela também já vinha um tempo usando botox, ela já vinha um tempo usando fio de ouro, ela já vinha um tempo fazendo massagem, drenagem linfática. Poxa, o cara foi olhar logo para a parte do corpo dela que era genética, que não tinha como mudar. Só se ela fizesse uma plástica. Ela ficou super ofendida. Mas ela ficou, na verdade, aquilo foi a gota d'água no copo cheio. Eu já tinha conversado com ela antes. Ela me contava, assim, algumas histórias, né, deles, assim, mas, assim, alguma coisa salteada, porque ela sabe que eu não tenho muito trava na língua, né? E eu também, com essa história de ser terapeuta, as coisas precisam ser ditas, eu vou lá e digo. Não posso negar a verdade para as pessoas, tá? Posso ser gentil, mas não posso negar a verdade. Ok? E aí um dia ela me disse, ela me falou, né, da história que ele exigia bastante na academia. Eu olhei pra ela assim, tu sabe que se alguém me exigisse tanto assim, eu ia mandar ele fazer mais. Ele se exercitar, ele que se exercite mais. Se ele quer tanto assim puxar dos outros, que puxe mais de si. E aí eu vi que ela ficou quieta, porque eu não tenho trava na língua, né? E aí eu vi que ela ficou meio assim, eu inventei de falar isso e agora eu tô ouvindo essa história aí que eu não tô afim de dizer, porque isso magoou os outros. Foi o que ela me falou nas entrelinhas. Nara, a gente tem que entender as pessoas, tá? Mas quando eu vou ser entendida? Foi o que eu devolvi pra ela de resposta. Quando? Vamos ver que eu tô no meu limite, que eu também tenho limite. Só tenho que servir. Então aí, o que eu tava dizendo de mensagem para ela? Até quando ela ia se colocar em último lugar? Em função de não ferir o outro, mas o outro é que se deixa ferir. E ela foi calando. Eu não tava sabendo que ela tava se calando tanto, né? Mas entre nós a gente sempre conversou de tudo um pouco. Só que ela nunca entrava muito nas questões com o dito cujo dela lá, o namorado. Então, quando ela terminou essa relação, foi um término sem volta. Porque ela dizia assim, Nara, não era com ele o problema, era comigo. Mas como ele não aceita essa pessoa que fala, que agora eu me tornei uma pessoa que fala, que não fica engolindo sapo, eu entendi que isso é ruim pra mim. Não é que estrago meus relacionamentos, os relacionamentos se estragam quando não existe um bom diálogo, que era uma coisa que eu não estava fazendo. Quer dizer, ela assumiu toda a responsabilidade na falência do relacionamento dela. Ela disse assim, e até ele tentou conversar comigo depois, e aí eu ainda disse algumas coisas que não estavam legais nas atitudes dele, e ele começou a brigar como se
também ficasse verborrágico e não conseguisse mais parar de falar. Quer dizer que eu já tinha entendido, ela dizendo isso, né? Eu já tinha entendido qual era o meu problema na relação, ele precisava ver o problema nos relacionamentos dele e ele não queria ver, então uma coisa assim que não tá compatível com a nova eu. Então não dá mais para voltar com essa pessoa. E aí, hoje, quando alguém chega e diz, eu tô com problema X, ela já vai falando de uma forma gentil, mas ela já vai falando. Ela não deixa, ela não sufoca, ela não pensa que a palavra dela, porque isso é uma mentira, dizer que a minha palavra, se eu for gentil, vai ferir o outro. Aí eu vou ficar, se vocês viram o filme O Quarto de Jack, a mãe, o filho já tinha 6 anos e a mãe mentiu a vida inteira para a criança, né? A criança nasceu dentro daquele quarto, viveu dentro daquele quarto até os 6 anos. A mãe inventava 1000 mentiras para não expor o filho ao abusador sexual e quem tinha sequestrado ela, né? E não fazer nada de mal pro guri também, né? E aí aquela mãe mentiu 6 anos para a criança. Então, o que significa isso? Tem um monte, o filme é bem complexo, a moral da história dele, né? Mas aí tu vai viver mentindo para não ferir as pessoas? E aí tu vai fechando, tem uma hora que aquela amarra vai sair, porque não é o teu propósito de vida ser um ser que nega a sua própria verdade. Okay? A gente não precisa, quando a gente é áspero, a gente é duro para dizer as coisas, pode ter um propósito por trás, que é ver se o outro desperta, mas quando a gente se sente muito mal ao falar uma verdade, aí é com a gente a questão. A gente tá tendo que vencer a inércia. Então essa minha amiga, cliente, ela conseguiu vencer a inércia quando ela falou tudo que estava entalado do rapaz. E ela pôde se dar conta que calar as verdades que ela percebia não era uma coisa boa, principalmente para ela. E aí, como o outro não aceitava essa nova versão dela, ela não pôde mais voltar a esse relacionamento. Ela tinha medo de ter que se abafar de novo para ficar agradando os outros. E não é essa a moral da história, né? Um dos grandes propósitos de vida é a gente poder se expressar plenamente, expressar o nosso propósito de vida, ok? E para quem não sabe ainda o que é o tal do propósito de vida, é assim, bem simples, vou fazer um resuminho em uma frase. O que você faria se dinheiro não fosse problema para você? Isso que é o propósito de vida. O que você completar nessa sentença é o seu propósito de vida. E aí a grande pergunta, por que você não está fazendo? Quais são seus grandes medos? É o primeiro chakra. Medos, dúvidas, inseguranças, tá lá no primeiro chakra. Por que você não quer se mostrar? Tô no segundo chakra. Por que você não quer ser visto? Terceiro chakra. Por que você tem um péssimo relacionamento com você? Quarto chakra. E aí o quinto chakra você vai falar todas essas coisas. Ok? Que não estão andando bem. Agora nós vamos fazer o exercício. Para variar, já está passando da hora. Nós vamos fazer o exercício de EFT para encerrar hoje. Ok? Então, todo mundo está sabendo, tem live segunda, 8h30 da noite no meu Facebook, que é o nara.muller com 2 L's. Quem ainda não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreve, clica no sininho para receber sempre as novidades e assiste as lives anteriores. Curte, comenta, compartilha, tá? Nara Muller com 2 L's lá no canal do YouTube, lá no YouTube, na plataforma do YouTube, ok? Então, assim, Sandra Rica Noite, Rosimara Rica Noite, Axixi Rica Noite, Graça Rica Noite,
Bianca rica noite, Odair rica noite, Liane rica noite, Nilvio, Gláucia, acho que aqui a Dara já tinha dado oi pra ela, deixa eu ver quem ainda não dei oi, Rodrigo rica noite, Márcia rica noite, Solange, Júlia, Amanda, Carla, Rosa, Heloísa, coisa boa, bastante gente, Marcele, Fred, Celoir, Júlia, Rosilene, Meire, Ricardo, acho que tem dois Ricardo, tem o Marcelo e o Mils, Luciana, Iriana, Nelba, Maria Judite, Emiliano, Ana Lúcia, Silvia, Adelaide, Camila, Aline. Sejam todos bem-vindos e agora vamos à sequência de FT para encerrar essa noite com chave de ouro e desejar um excelente final de semana. Quero que vocês respirem fundo, fechem os olhos. E se imaginem chegando numa festa de potenciais clientes, diferente da área que você atue. Se é professor, na frente dos seus professores, dos seus alunos atuais, alunos, futuros alunos. Se você é terapeuta, clientes em potencial, né? Aquele cliente que já tem interesse, tá? Em usar uma terapia. Se você tem o seu escritório, pode ser os clientes para o seu escritório. Se você trabalha com um grupo de pessoas, esse grupo de pessoas são seus clientes. Esse grupo, né, seu trabalho, seja que área for, para quem, né, precisa fazer uma apresentação, um seminário, um congresso, tá fazendo mestrado, tá fazendo um doutorado, ou simplesmente precisa ir a um congresso, apresentar um trabalho, aí imagina o público assistindo, ok? Esse público que vai assistir. E aí, essa festa tá lá, com esse público potencial. E aí você chega na frente deles, todos eles olham para você. E aí você diz: eu sou totalmente incrível no que eu faço. Primeiro, como você está vestido? Você consegue se enxergar nesse ambiente? Qual é a reação das pessoas? Qual é a sua reação perante a reação das pessoas? A sequência de FT que eu vou fazer aqui é para que você possa, como meus clientes, possa falar as principais situações, ok? Tem pessoas que têm vontade de fugir do local porque foi se expor, é o medo de se expor, né? Não é seguro se expor, ou então é uma fraude que está se expondo, né? Então vamos lá, respira fundo e solta. Ponto de karatê, repete depois de mim. Mesmo que esse ambiente que as pessoas não foram muito simpáticas, eu escolho me apreciar com essa receptividade. Mesmo que essa sala, muitas pessoas não foram favoráveis ao que eu falei. Não sei por que eu fui falar. Eu até acredito em mim, mas não sei por que eu fui me expor. Eu escolho me honrar com essa vontade de sumir. Mesmo que eu tinha que dizer isso, mas eu não era para ter dito. Fiquei exposto e não foi nada bom. Eu escolho me honrar com todo esse desconforto por essa exposição e a reação das pessoas.
eu nesse ambiente me expondo? Totalmente inadequada. Olha a reação das pessoas. Olha a falta de reação das pessoas. Umas reagiram positivamente, mas algumas se demonstraram céticas. Outras fingiram que eu não estava nem ali, como se eu estivesse falando pro nada. Como se eu estivesse falando não tivesse valor. Como se eu não tivesse valor. A minha vontade de sumir, de desaparecer. Também as pessoas dizendo isso, totalmente desagradável, totalmente desconfortável. Uma vontade de sumir. Por que eu fui me expor assim? Respira fundo e solta. Então essa sequência ela precisa muitas vezes ser feita em grande quantidade, muitas vezes por muitos dias, porque daí você vai aliviando essa sensação que existe algo de errado em falar. É inadequado falar. É inadequado se expor falando. Ok? Que é onde você vai, pode ser que você tenha feito um decreto de silêncio, tá? Que pode ser na sua infância, que pode ser na sua adolescência, que pode ter sido nos relacionamentos. Claro que a história que eu contei dessa minha amiga cliente foi, esse não foi o primeiro momento que ela se calou. Ela já tinha se calado antes. Então, quando ela veio fazer o atendimento, depois dessa ruptura de relacionamento, claro que ela já tinha entendido uma série de coisas, porque ela é uma pessoa que se auto-aplica FT há muitos anos. Mas quando ela veio fazer, ela disse assim, Nara, a importância de eu ir na origem que eu fiz esse decreto de silêncio, quando é que foi? Okay? E aí nós fomos nessa origem e resolvemos o problema. Hoje eu estou uma pessoa bem feliz, não porque ela rompeu esse relacionamento, que aí ia transferir a felicidade, vincular a felicidade a outra pessoa, né? Mas porque ela agora pode ser ela mesma, ela se aceita sendo ela mesma, falando com amor, com gentileza, mas o que é necessário ser falado em cada momento. E isso é que traz para ela, o momento dela era curar isso, né? Porque, na verdade, muitas vezes o propósito de vida, ele é a gente se dar a oportunidade de ser a gente mesmo, curar nossas próprias feridas, né? Como parte essencial. Às vezes, curar as próprias feridas a gente faz para a vida inteira. Eu já entendi que faz parte faz parte de mim curar minhas próprias feridas para a vida inteira, né? E esses resultados eles acabam ajudando outras pessoas, né? Que é uma coisa muito boa, né? Tu te usa como próprio laboratório e depois tu leva esses resultados para outras pessoas e outras pessoas podem ter menos dor, né? Pode passar processos facilitadores, agilizadores de processo. Não precisa 40 anos para resolver um problema, né? Talvez alguns meses ali tu resolva, né? Que às vezes as pessoas me dizem, pô, fiz uma sessão de FT e não resolveu. Como assim vai resolver numa sessão de FT um problema de 40 anos só nessa vida, 50 anos, 60 anos, só nessa vida, né? E ainda tem mais a condição da birra lá do terceiro chakra. Então aí, vamos ver, né? Quando eu ter paciência para esse chakra ceder, né? Então assim, para que serve então o quinto chakra? Muitas pessoas dizem que o quinto chakra serve para a gente falar a verdade, mas que verdade? A verdade do propósito de vida. O que você se sente feliz fazendo? O que você faz com amor? Ok? O que você faz com amor? Vamos fazer uma sequência de FT para isso? Ponto de karatê. E vamos encerrar, né?
E aí eu desejo um excelente final de semana. Falar um pouquinho do propósito de vida é bom. Dá um calorzinho em todo o corpo, no rosto, no peito, no laríngeo. Aqui fica tudo quente, tá? Então aí, repitam depois de mim, pra gente encerrar essa live. Mesmo que eu tenha dúvidas sobre qual é o meu propósito de vida, eu escolho ressignificar o que eu faço com amor. Mesmo que eu não sei qual é todo o meu propósito de vida, eu escolho honrar que tem coisas que eu faço que eu gosto, que eu adoro, que é muito bom fazer. Eu escolho aceitar essa parte do propósito que já foi desvelado para mim. Eu escolho assumir esse parte de propósito com amor também. Topo da cabeça. Eu adoro fazer isso que me faz me sentir bem. É muito bom, me deixa feliz, me faz me sentir realizada. É muito bom me sentir bem fazendo isso. Eu aceito fazer o que eu gosto. Eu aceito fazer o que me faz bem. Adoro, amo me expressar assim. Adoro estar com pessoas e me expressar com integralidade, com o melhor que existe em mim. O que eu faço com amor, eu adoro. E aceito ter pessoas que também curtam. É bom estar no meu melhor. É bom fazer o que eu gosto. Eu aceito fazer o que eu gosto. E eu aceito intercambiar isso com outras pessoas. Me faz bem fazer isso que eu gosto. Respira fundo e solta. Então, uma rica noite a todos, excelente final de semana. Segunda estamos com a live especial com o Portal Guia da Alma, 8h30 da noite. E lembre-se, quem quiser, quando terminar a live, vê a postagem do Guia da Alma que está abaixo desta, da live, que lá fala como é que faz para concorrer ao atendimento de FT comigo. Então, uma rica noite a todos, grata pelos coraçõezinhos. Lembre-se de compartilhar no seu Facebook essa live para que chegue a outras pessoas, tá? Vamos nos comunicar, vamos usar essa central, que no caso no Face é uma central por escrito, de comunicação, de entendimento, de bem-estar, tá? E é a gente que faz, o bem-estar é a gente que faz, ok? Uma rica noite a todos e até segunda, 8h30 da noite. Tchau!